Eu peguei aqui o fio que eu fiz, que eu tava fazendo esse aqui, que ficou todo molengo. E peguei a agulha 10. Como que eu vejo qual é a agulha certa? Ó, eu coloco aqui no gancho da minha agulha. Estão vendo bem? Me falem. Ó. Coloco aqui no gancho da minha agulha. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo que esse fio aqui, ele ficou... Esse fio não, esse fio ficou aqui no gancho da agulha, ficou sobrando muito gancho, ó. Aqui, deixa eu ver se vocês veem bem aí. O gancho, ó, ele ficou muito sobrando demais. Então, assim, não é legal, tá? Aí eu venho, por exemplo, não, essa aqui não. Tá, essa aqui era uma 10. Ok. Ó. Essa daqui, o gancho já ficou bem melhor. Certo? Ó. O que não... Ai, peraí que eu vou... espirrar. Ui! Acontece, minha gente. Vocês falaram saúde, obrigada. Ó, então aqui, olha a 8, como já ficou menos gancho. Por exemplo, o que eu quero dizer de gancho é isso aqui, ó. Fica, tipo, aqui fica muito, sobrando demais, sabe? Muito gancho. Então, isso não é legal, beleza? E aí, eu venho com a 8, e com a 8 ficou legal, tá? Aí tem outra coisa também que eu quero falar com vocês. Porque assim, esse é um jeito de você estar olhando a sua agulha, de qual a agulha certa para o seu fio. Mas também você tem que pensar o seguinte, como que é o meu ponto? O meu ponto, ele é muito apertado ou o meu ponto é muito frouxo? Isso também é bom você ter em mente, por quê? Porque se seu ponto for muito apertado, o melhor a fazer, por exemplo, é usar uma agulha que seja maior um pouquinho, né? Mas assim, essa, por exemplo, tá ótimo. Eu, geralmente, como eu tenho o meu ponto, assim, eu já faço ele um ponto, já consigo ter uma tensão que eu acho ideal para mim, porque isso cada uma vai descobrindo com o tempo e fazendo. Sempre a gente tem que ir treinando e cada uma vai descobrindo o que é melhor para si. Mas aí, o que você vai fazer? Aqui, ó, quando você, por exemplo, eu gosto de usar nos meus trabalhos, geralmente eu uso a 8, tá? Olha aqui, a 8 deu certo também, mas tem gente que tem o ponto muito apertado e prefere daí, eu falei a 8? Não, eu prefiro a 7, tá, gente? Ó, eu prefiro a 7, sempre a 7 eu gosto de usar. Mas aí quem tem o ponto mais apertado, pode vir e usar a 8, que daí fica bom. Mas se tem muito, muito de mais apertado, aí usa a 9. Tá? Mas assim, outra dica também bem interessante é o seguinte, quando você coloca o seu... Ai, agora fugiu aqui, porque eu fiquei olhando ali, sabe? Às vezes eu fico olhando aqui os comentários, não posso olhar, senão me desconcentro ali. Mas enfim, vamos lá. Pegando o fio da meada, vamos lá. Tá. Então, assim, se for muito fino, se o seu ponto for muito apertado, se você vê que é difícil de você fazer, que, sabe, tá tendo muito difícil para colocar. Lembrei agora o que eu ia falar. Seguinte, outra coisa. Por que eu gosto de usar a agulha mais fina, no caso a numeração menor, né? No caso a 7. Se eu puder, eu uso todas no 7. E aí eu controlo a tensão. É claro que tem alguns que são muito grossos. Por exemplo, esse fio aqui é muito grosso. E aí já não dá com uma 7, porque o que acontece quando a gente também faz com um fio muito grosso e pega uma agulha muito menor do que o fio indígena? Olha só o que acontece, ó. Some aqui olha aqui, ó. Olha isso. Some aqui o gancho. E isso não pode nem pensar em acontecer, porque senão você está fazendo e toda hora fica escapando. Isso vai fazer e fica escapando. Isso não é legal, tá? Então, ó, cuidado quando você for fazer, porque se usar uma agulha muito fina no fio muito grosso, não vai dar certo, daí vai ficar
vai ficar perdendo muito tempo e ainda não vai ficar um trabalho legal, tá? Então, sempre olhe essa questão do fio aqui, ó, do gancho da agulha. Nesse caso aqui, não é legal. E aqui nesse outro caso, só para vocês terem uma ideia, ó, também não é legal porque ficou com muito gancho, tá? E daí não dá.